como foi o jogo do São Paulo na Colômbia, abrindo então também essa fase da competição com todo aquele ambiente da torcida colombiana, mas também, claro, da torcida tricolor que esteve presente. O Rafael tá aí puxando a fila São Paulina e ele é, Donk, um dos protagonistas do jogo. É sim, Bruno. Já viu goleada por 0-0, Bruno? Teve? Ontem teve. Porque que o São Paulo pode comemorar esse 0-0. E o que é engraçado é que a gente fala de uma atuação decisiva do Rafael, porque ele condiciona o pênalti pra fora o primeiro, depois ele busca o segundo, mas aquela no segundo tempo, o pênalti, foi a única finalização no alvo do Atlético Nacional, que acertou 2 vezes a trave, jogou melhor. Marlos Moreno fazendo uma grande atuação, Rinestrosa também, e o São Paulo volta vivo, até numa situação interessante, jogando contra um adversário, vamos lembrar, passou pelo grupo da morte e poderia ter conquistado uma vitória. O São Paulo tem a entrada do Lucas ali, ainda ganhando alguns minutinhos, isso é uma ótima notícia pensando no jogo da volta, mas tem muito a comemorar o empate, porque foi um amasso do Atlético Nacional. E a gente tá vendo aí, né, Lili, ainda no primeiro tempo, o Atlético Nacional também pressionando. Aí já vamos para o segundo tempo, Breiler com mais pressão, então, do time da casa. Total, 19 finalizações do Atlético Nacional, em cima, tentando empurrar o São Paulo o tempo inteiro para trás, e ficou visível essa estratégia no segundo tempo. O São Paulo não teve escape, Bruno, ficou tentando muita bola longa ali no André Silva e bola na trave. Realmente faltou a pontaria para o Nacional e sobrou sorte ao tricolor para segurar esse empate fora de casa. Bola na trave ali, hein, Lili, mais uma. Bola na trave, dá para se dizer aí que o Rafael ganha um respiro? Ganhou total, porque foi pressionado, mas saiu grande também, Lili, porque o goleiro que pega pênalti, vê o adversário de certa forma tremer na outra penalidade e tem bola na trave, a sorte a seu favor, ganha muita confiança pro jogo de volta. Mais uma na trave, né? E ali também na parte de dentro, né? Então muito próximo do gol do São Paulo. E aí de novo, né? Um pênalti contra o São Paulo e o Ferrarese protagonizando também o lance. Dom. E pra mim os 2 pênaltis bem marcados. O primeiro você até inocenta ali o Ferrarese, que é uma questão muito difícil dele fazer algo diferente, embora seja pênalti. O segundo não. O jogador saindo da área foi mal, só que o Rafael tava lá pra salvar na finalização do Cardona, que eu vi o do Ferrarese. Só não dá pra inocentar o Cardona, né? O jogador experiente com casca de Libertadores perdeu 2 pênaltis. A gente ouve então personagens da partida, o empate então na Colômbia entre Nacional e São Paulo. Não fomos tão agressivos como a gente pretende. Talvez a la hora de jogar bola a gente tive dificuldades para contra-atacar, para criar situações, mas o mérito foi deles, que colocaram pressão, não deixaram jogar. No primeiro pênalti eu falei, quando ele bateu eu falei, eu tô nela, e aí quando ela saiu muito eu falei, então foi para fora. E o segundo ainda pude defender, acho que graças a Deus, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de poder estar vestindo a camisa de São Paulo. Sim, sabíamos que era um jogo muito difícil, porque eles têm jogadores muito bons, então a gente tentou segurar o jogo, sabíamos que eles iam atacar com muita bola longa, e acontece isso aí, o pênalti, a verdade que Rafael tuvo muito bem, e é isso aí, a gente sabia que vinha a enfrentar um grande rival, que tem muito bom jogador. E nessa tela a gente está vendo o número de finalizações sofridas pelo Rafael. Então é bem interessante que a gente vê os 2 xizinhos ali na trave, as 2 bolas na trave, tem a bolinha amarela que é justamente a defesa no pênalti e mais pro cantinho ali o pênalti que foi batido para fora. É um dos destaques então do São Paulo na partida de ontem, Lili. Destaque também para Edu Afonso, direto de Medellín, na Colômbia, para chegar com informações sobre a partida. Edu, bom dia para você. O empate volta bem favorável para o São Paulo, a decisão em casa semana que vem, né? Beijo. Tudo bem, Lili? Beijo pra você, abraço a todos no estúdio. São Paulo chegou agora há pouco no Brasil, meio na base da música do Skank. Bola na trave não altera o placar, bola na área pra ninguém cabecear. Por quê? Porque saiu com 0-0, com cara de goleada de vitória e deixou toda a decisão pro Morumbis na semana que vem, terça-feira, dia 19, com, claro, torcida a seu favor. Aliás, torcida foi um capítulo à parte, se durante os 90 minutos o comportamento da torcida do Atlético Nacional e do São Paulo foi maravilhoso, no apoio às 2 equipes. Ao final da partida teve uma grande briga, a polícia militar local
demorou demais para agir. Tivemos torcedores, as mulheres que estavam na torcida do São Paulo ficaram trancadas num banheiro durante mais de 25 minutos. Tivemos torcedores machucados, encaminhados ao hospital, e a torcida do São Paulo só saiu do estádio 1h30 depois, comboiada pela Polícia Militar até um local central aqui de Medellín, para depois cada um dispersar para o seu hotel. Então foi uma complicação. Mais bola em campo, São Paulo volta à capital paulista, claro, vai apostar tudo nesta partida da volta e vai poupar jogadores em Recife contra o Sport. E por vários motivos. Por exemplo, o Rafael deve ser poupado para que o Yang seja testado e o São Paulo tenha certeza se vai ou não contratar um goleiro nesta janela de transferências. Esse jogo para o Yang é decisivo. O Alan Franco tem sentido muitas lesões, não deve viajar. O problema é que não há um terceiro zagueiro para ser utilizado. O Negruti pode ser improvisado na zaga. O Lucas Moura, esse é o único que não vai ser poupado. Jogou 15 contra o Vitória, pouco mais de 30 contra o Atlético Nacional. O objetivo é jogar 45 minutos em Recife e, se isso acontecer sem nenhum tipo de repercussão negativa, fica à disposição para iniciar o jogo da próxima terça-feira no Morumbi contra o Atlético Nacional. É este o São Paulo que prepara o time para essa decisão, não quer abandonar a reação do Campeonato Brasileiro e no mercado procura jogadores. Igor Rabelo esteve muito próximo, o Fluminense atravessou, conseguiu, entre aspas, fechar o negócio, mas não anunciou o jogador. Quando eu deixei ontem o estádio, me disseram, não descarte ainda o Igor Rabelo. Pode ainda acontecer uma reviravolta, senão outros jogadores serão procurados. E o Medina, meio atacante do Estudiantes, joga hoje pela Libertadores. O São Paulo está tentando fechar o empréstimo dele até o final do ano que vem. É o São Paulo em ação em todos os setores, extra-campo e dentro de campo. Lili e Bruno. Boa, Edu, obrigado, viu? Então, Edu já volta, a gente conversa mais sobre o São Paulo com o Edu e esses bastidores também envolvendo contratações. Nação São Paulina, o São Paulo sobreviveu ontem digno de jogo de Libertadores, né? Cara, é uma vitória. São Paulo trouxe uma vitória de lá. Antes do jogo, se alguém falasse assim, vamos fechar o empate, vamos assinar o empate pro jogo de volta, todo mundo assinaria. E pela forma que foi, é pra comemorar. Mas aí trazer pro Morumbi tem que fazer a nossa parte, mano. O time dos caras não é bobo. Os dois pontinhas ali, chatos, o Inestrosa e o Marlos Moreno, muito chatos, caras. Bagunça demais, São Paulo vai precisar ficar atento até no Morumbi com a questão do contra-ataque. Mas saímos vivos, tem que fazer alguns ajustes, o André Silva não tá bem. O próprio Bobadilha ontem foi um pouquinho abaixo. Alguns jogadores, Luciano foi abaixo também. Luciano, ele mais quis reclamar do que jogar ontem. Eu senti isso dele. Poderia ter dado um pouquinho a mais. Poderemos ter o Lucas, né, nesse jogo aí já iniciando. São Paulo tem chances de avançar, mas vai precisar jogar bola porque o time dos caras não é um time ruim, não. Muita gente experiente, muita gente que já ganhou Libertadores, já jogou Copa do Mundo, tem uns caras ali bem... A zaga deles eu achei que dava pra apertar. Se o São Paulo tivesse encaixado um contra-ataquezinho ou outro ali, dava pra ter saído até com a vitória num jogo caótico do jeito que foi, né? Mas... fim de semana tem que poupar mesmo, tem que descansar uma galera. Coloca a molecada, coloca Young, coloca Mike, coloca Negruti, Luca. Põe essa galera pra jogar aí, descansa quem tem que descansar. E vamos que joga a vida na próxima terça, porque já não tem mais Copa do Brasil, Brasileirão, por mais que a gente tá crescendo aí pra ser campeão, é muita coisa. O São Paulo joga a vida na Libertadores e precisa dar a vida nesse jogo aí. Vamos ver como é que vai ser. Quanto às contratações, Rabelo, eu já falei sobre isso ontem, não gosto. O São Paulo precisa de um zagueiro, né? Não tem. Ontem o Alan Franco se arrastou em campo com dois pisões ele tomou ali. Se arrastou em campo porque não tem zagueiro no banco. O São Paulo precisa de um zagueiro. Se for pensar nessa situação, não tem ninguém, vem o Rabelo, aí beleza. Agora, se esforçar tanto pelo Rabelo, eu acho que não vale a pena. E esse Medina aí eu não conheço. Não sei se ele jogando hoje, se ele poderia atuar no próximo jogo já, se ele vir pro São Paulo, se ele poderia atuar no jogo de volta. Eu acho que não. Então eu não sei se valeria muito a pena insistir nele agora, já de momento. Porque é um reforço que não chegaria
para jogar a Libertadores, a principal competição. E aí, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, deixa o like também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, fiquem todos com Deus. Até a próxima, valeu, fui!